Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula sobre o estudo da isomeria. E eu já começo perguntando para vocês, o que é isomeria? O que vocês entendem sobre esse termo? Bom, na aula de hoje vocês vão aprender o que é isomeria de fato, certo? Vocês vão saber reconhecer os compostos orgânicos que são isômeros e vocês vão ver que esse assunto é bastante interessante e também é muito importante para o nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, né? A isomeria, pessoal, é um fenômeno onde dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas são totalmente diferentes entre si, ok? E esse conceito de isomeria teve origem lá na primeira síntese orgânica, quando Euler e também Berzelius, eles observaram que tanto a ureia quanto o cianato de amônio apresentavam os mesmos elementos químicos na mesma quantidade. Então, eles observavam que esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, certo? E não só isso, eles também observaram que esses compostos apresentavam as propriedades químicas e as propriedades físicas absolutamente diferentes entre si, certo? Ou seja, estes dois compostos apresentavam a mesma forma molecular, mas eram totalmente diferentes entre si. Então, para tratar esses compostos, eles propuseram chamá-los de compostos isômeros. Então, aí surgiu o termo isômeros, que vem do grego, onde iso significa igual e meros significa partes. Logo, isômero significa partes iguais. E essa palavra veio para descrever a isomeria, que era um novo conceito da química da época. Então, a isomeria é um fenômeno, na qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, mas são totalmente diferentes entre si, ok? E o estudo da isomeria, pessoal, é dividido em duas, certo? A gente vai estudar os dois tipos de isomeria. A isomeria plana ou isomeria constitucional e a isomeria espacial ou estereoisomeria, certo? A isomeria plana, ou conhecida também como isomeria constitucional, ela ocorre quando os compostos orgânicos de mesma fórmula molecular, eles vão apresentar conectividades diferentes em relação aos átomos, ou seja, as fórmulas estruturais planas desses compostos são diferentes entre si, certo? Como podemos ver aqui nesses dois isômeros, olha. Percebemos que os dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas a fórmula estrutural plana desses dois isômeros são totalmente diferentes entre si, certo? Já a isomeria espacial, ela acontece quando os compostos orgânicos vão apresentar a mesma conectividade entre os átomos, porém, a diferença vai estar no arranjo espacial dessas moléculas, certo? Eles vão se diferir um do outro através dos arranjos espaciais das moléculas, certo? Como podemos ver aqui nesses dois exemplos. Eles possuem a mesma forma molecular, a mesma conectividade entre os átomos, mas o arranjo espacial dessas moléculas são diferentes, certo? Então, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre a isomeria plana. E é interessante notar, pessoal, que no caso da isomeria plana, o próprio nome do caso de isomeria já nos indica o que os compostos vão ter de diferentes entre si, como é o caso da isomeria de cadeia aqui. São diferentes cadeias carbônicas que vão diferir um composto do outro. Já a isomeria de função, os isômeros, os compostos isômeros vão apresentar diferentes funções orgânicas. Já a isomeria de posição ocorrerá a mudança de posição de uma ramificação, de uma insaturação ou de um grupo funcional, certo? Já a metameria ou isomeria de compensação é um caso específico, interessante dessa isomeria plana, porque causa bastante confusão com a isomeria de posição, porque nós vamos também observar a mudança de posição, mas nesse caso aqui especificamente, a mudança de posição de um heteroátomo, certo? Já o último caso aqui, que é a tautomeria ou isomeria dinâmica, é também um caso específico da isomeria plana, onde haverá o equilíbrio dinâmico-químico entre os isômeros, ok? Então, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre a isomeria de cadeia. Começando aqui pelo primeiro caso de isomeria, a isomeria de cadeia, onde teremos compostos que vão apresentar diferentes cadeias carbônicas. Então, são compostos que têm a mesma forma molecular, igual função orgânica, mas que vão se diferir entre si através das cadeias carbônicas, certo? Então, se é isomeria de cadeia,
diferentes cadeias carbônicas é o que os isômeros irão apresentar, certo? É interessante a gente dar uma olhadinha em como que as cadeias carbônicas são classificadas, para vocês relembrarem, revisarem como ocorre a classificação dessas cadeias carbônicas, certo? Então, bora lá para o próximo slide que a gente vai dar uma revisada nessa classificação. A classificação das cadeias carbônicas, pessoal, acontece da seguinte forma. Esse primeiro exemplo aqui, ó, que vocês podem ver aqui nesse primeiro composto, primeira estrutura, essa estrutura é classificada como uma cadeia carbônica aberta, porque há pontas livres de carbonos, certo? Percebam que tem duas pontas livres de carbonos, então essa cadeia carbônica é classificada como aberta ou acíclica. E percebam também que entre carbonos existe a presença apenas de ligações simples. Quando a cadeia carbônica existe apenas ligações simples entre carbonos, ela também é classificada como saturada, ok? E se também ocorre a presença apenas de carbonos primários e carbonos secundários, se vocês perceberem direitinho, esses dois carbonos da ponta são carbonos classificados como primários e os dois do meio são carbonos classificados como secundários. E quando há presença apenas destes dois carbonos, a cadeia carbônica é classificada também como normal, certo? Então, esse primeiro exemplo, essa cadeia carbônica é uma cadeia aberta, uma cadeia saturada e uma cadeia normal, certinho? Já esse segundo exemplo aqui, ó, quando não há pontas livres de carbono, a cadeia é classificada como fechada ou cíclica, ou seja, existe um ciclo aqui, ó, não há pontas livres de carbono. Então, ela é classificada como fechada ou cíclica, ok? E quando a gente percebe insaturações entre átomos de carbono, como é o caso desse exemplo aqui, ó, existe a presença de ligações triplas e ligações duplas. Então, a cadeia é classificada como insaturada, ou seja, vai existir a presença de insaturações entre átomos de carbono. Já quando a cadeia carbônica ela apresenta tanto carbonos primários como secundários e também terciários e quaternários, como é o caso desse exemplo aqui, existe a presença de carbonos terciários e quaternários, a cadeia é classificada como ramificadas, ou seja, vai existir aqui ramificações, certo? E quando a cadeia apresenta uma parte fechada e a outra aberta, ela é classificada como mista. Vocês perceberem direitinho aqui, a cadeia tem uma ponta fechada e o restante é aberto, certo? Ela é classificada como mista. E quando temos a presença do nosso benzeno, um anel aromático, como vocês percebem aqui, a cadeia é classificada como aromática, ou seja, existe a presença de um anel benzênico. Vocês lembraram, o anel benzênico é uma estrutura planar, né, onde existem 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, com 3 ligações duplas conjugadas, né? Isso aqui é um sistema conjugado. Então, quando existe a presença de um anel benzênico, a cadeia é classificada como aromática. E quando existe um átomo diferente de carbono e hidrogênio, como é o caso aqui desse exemplo, ó, existe aqui a presença de um oxigênio, um heteroátomo, a cadeia carbônica é classificada como heterogênea, porque vai existir a presença de um heteroátomo conectado entre átomos de carbono, certo? Então, a cadeia é classificada como heterogênea. Então, só para dar uma revisada em tudo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, certo? Lembrando disso aqui, vamos lá para o primeiro caso de isomeria de cadeia, certo? A isomeria de cadeia aqui, vamos lá para o primeiro exemplo, né? Só lembrando que, para ser um isômero de cadeia, o composto tem que apresentar a mesma forma molecular, igual função orgânica, mas que vão se diferir entre si através das cadeias carbônicas, certo? Então, vamos ver esses dois exemplos aqui. Será que eles são isômeros? A primeira coisa que a gente deve investigar é se as duas estruturas apresentam a mesma forma molecular, certo? A primeira coisa que a gente deve fazer é investigar se eles realmente, de fato, apresentam a mesma forma molecular. Como que a gente faz isso? Contando aqui a quantidade de elementos químicos, né? Percebam que ambos os casos, né, ambas as estruturas apresentam apenas carbono e hidrogênio na estrutura, né? Então, compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio na estrutura são classificados como hidrocarbonetos. Então, a gente já percebe aqui que se trata de uma mesma função, né? Se trata de hidrocarbonetos. Então, igual função, a gente já comprovou que ambos já têm. Vamos ver a forma molecular primeiro, né? Temos aqui quantos carbonos nessa estrutura da esquerda? Temos 1, 2, 3, 4. Temos 4 carbonos, certo?
E na estrutura da direita temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 também, certo? E átomos de hidrogênio, quantos átomos tem aqui na estrutura da esquerda? Temos 3, 2, mais 3, 10. Temos 10 átomos de hidrogênio, certo? E na estrutura da direita, quantos átomos de hidrogênio ela tem? Tem 3, 6, 7, 10. Então, tem 10 átomos de hidrogênio também. Então, ambas as estruturas apresentam a mesma forma molecular. Ambas têm 4 carbonos e 10 átomos de hidrogênio, ok? E a gente já sabe que ambos têm a mesma função. Então, o que vai diferenciar um composto para o outro é justamente a cadeia carbônica. Se vocês perceberem direito, esse primeiro composto aqui, temos a presença de um carbono primário, 2 secundários, mais um primário, né? Temos a presença de 2 carbonos primários e 2 carbonos secundários. E neste segundo composto, temos a presença de 3 carbonos primários e a presença aqui, pessoal, de um terciário. E a gente sabe que cadeias carbônicas que apresentam apenas carbonos primários e secundários são classificadas como cadeia carbônica normal, certo? Já quando apresenta carbonos terciários e quaternários, como é o caso desse aqui, que apresenta um carbono terciário, a cadeia é classificada como ramificada. Existe a presença de uma ramificação bem aqui, ó, certo? Então, note que isso aqui é um caso de isomeria de cadeia, porque ambos os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, têm igual função orgânica, né? Ambos são hidrocarbonetos, mas o que vai diferenciar um do outro é justamente a cadeia carbônica. O primeiro composto, a cadeia carbônica é classificada como normal, e no segundo composto, a cadeia carbônica é classificada como ramificada, ok? Vamos aqui para esse outro exemplo. Ó. Percebam também que ambos são hidrocarbonetos. Existe a presença apenas de carbono e hidrogênio na estrutura. E na segunda estrutura, existe a presença de uma insaturação, certo? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ver a forma molecular, se ambos possuem a mesma forma molecular. Então, contando aqui quantos carbonos tem nessa estrutura, a gente percebe que tem 3 carbonos, né? E nessa estrutura aqui também, ó, tem 3 átomos de carbono. E hidrogênio, quantos hidrogênios tem aqui? Tem 4, 6 átomos de hidrogênio. E aqui também, ó, tem 3 aqui e 3 aqui nas pontas. Então, ambos têm a mesma forma molecular, tem 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Se eles têm a mesma forma molecular, apresentam igual função orgânica, né? Ambos são hidrocarbonetos. O que vai diferenciar um do outro é justamente a cadeia carbônica. Essa primeira cadeia carbônica aqui é classificada como fechada, porque não há pontas livres de carbono, né? E também, entre carbonos, existem apenas ligações simples, então a cadeia fechada saturada, né? E nessa segunda estrutura, como há pontas livres de carbono, ela é classificada como aberta e também insaturada, ó, porque percebemos aqui a presença de uma insaturação. Então, ela é aberta e insaturada. Então, percebam aqui que também é um caso de isomeria de cadeia. Ambos têm a mesma forma molecular, têm a mesma função orgânica, mas se diferem um do outro a partir da classificação de suas cadeias carbônicas, certo? Então, podemos, né, dizer que os isômeros de cadeia, a diferença está presente no tipo de cadeia carbônica, certo? Como vocês puderam observar aqui nos exemplos, certinho? Então, bora lá para um outro caso de isomeria plana. O segundo caso aqui de isomeria plana é a isomeria de função, ou conhecida também como isomeria funcional. Nesse caso específico da isomeria, os isômeros vão se diferenciar entre si através das suas funções orgânicas, certinho? Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui para vocês notarem, para a gente ver se de fato um é isômero do outro, certo? A primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? É olhar se ambos têm a mesma fórmula molecular, certo? Então, vamos ver aqui, contar aqui quantos carbonos tem esse primeiro composto. Esse primeiro composto tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? E esse segundo composto aqui também tem 2 átomos de carbono, 3 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio, né? Então, percebam que ambos os compostos vão apresentar a mesma forma molecular. O primeiro tem 2 átomos de carbono, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, e o segundo também, certo? Ambos têm a mesma forma molecular. E note uma coisa, esse primeiro composto aqui nós temos a presença da nossa hidroxila.
essa hidroxila está conectada diretamente ao carbono saturado. E quando nós temos o hidroxila conectada diretamente ao carbono que faz apenas ligações simples, se trata de uma função, né, que a gente já conhece, que é a função álcool. Então, esse composto aqui tem a função química classificada como álcool. Esse aqui é o nosso álcool conhecido como etanol ou álcool etílico, certo? Já esse segundo composto aqui, nós vamos ter a presença de um oxigênio conectado entre átomos de carbono. E a gente já sabe que quando existe um oxigênio conectado entre átomos de carbono, o composto é classificado como um éter. Então, esse aqui é um éter, porque existe aí um oxigênio conectado entre átomos de carbono. E percebam também que o nosso etanol, né, o nosso álcool, a temperatura de ebulição dele chega a 79 graus Celsius, um tanto elevado, né? E em condições ambientes, ele é líquido, certo? Já o éter, a sua temperatura de ebulição chega a menos 24 graus Celsius, diferentemente do etanol, certo? É bem mais baixo, né? E em temperatura ambiente, ele é um gás, certo? Então, percebam a diferença de um para o outro. Ambos têm características distintas, enquanto que um é líquido em temperatura ambiente, o outro é um gás, certo? Então, isso aqui, pessoal, é um caso de isomeria de função, porque ambos os compostos apresentam a mesma forma molecular, mas que se diferem um do outro através das suas funções orgânicas. Um é um álcool e outro é o éter, certo? Então, podemos dizer que os isômeros de função ou isômeros funcionais, né, são compostos orgânicos de mesma forma molecular, mas que pertencem a funções químicas diferentes, certinho? Então, para identificar esse tipo de isomeria plana, é vocês sempre olharem se os compostos apresentam a mesma forma molecular. Se sim, né, se eles apresentarem a mesma forma molecular, olharem as funções químicas, as funções orgânicas. Se ambos apresentarem funções diferentes, então é um caso de isomeria de função. E existem outros casos de isomeria de função também, certo? Vamos lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Os casos mais comuns aqui de isomeria de função, pessoal, são esses 4 casos aqui. E é importante vocês conhecerem, né? Justamente na hora de resolver os exercícios. Nós vamos ter aqui o álcool formando isômero de função com o éter. Nós vamos ter o aldeído com cetona, ácidos carboxílicos com os ésteres e também os álcools aromáticos com o éter aromático e o fenol, certo? Vamos ver aqui um exemplo desse último caso aqui, ó. Nós temos aqui um álcool aromático, percebam aqui a presença da nossa hidroxila conectada diretamente ao carbono saturado, tá bem aqui, né? E na ponta aqui tem um anel aromático, então esse aqui é um álcool aromático, certo? Temos aqui um éter aromático também, percebam a presença do anel benzênico e um átomo de oxigênio conectado entre carbonos. Então, esse aqui é um éter aromático. E temos aqui também o nosso fenol, né? O fenol é a hidroxila conectada diretamente a um anel benzênico, certo? Então, temos aqui o álcool, o éter e o fenol aromático. Ambos possuem funções orgânicas diferentes, mas eles têm alguma coisa em comum. Eles possuem a mesma forma molecular. Todos eles têm 7 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, eles possuem a mesma forma molecular, mas que vão se diferir um do outro através das suas funções orgânicas, certinho? Então, vamos lá para o próximo slide, que vocês vão ver mais alguns exemplos desses casos mais comuns aqui. Temos aqui os casos dos aldeídos e cetonas. Ó, perceba que temos aqui um composto, né, da função cetona. Aqui temos a nossa carbonila entre átomos de carbono. Então, isso aqui se trata de um composto, né, da função cetona. E esse aqui, ó, nós temos a carbonila e o hidrogênio na ponta da cadeia carbônica. Então, isso aqui é a função aldeído, certo? Ambos os compostos, pessoal, apresentam a mesma fórmula molecular. Todos eles têm 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. Mas eles vão se diferir um do outro através das funções orgânicas, né? Um é cetona e outro é aldeído, certo? E esse último caso aqui, os ácidos carboxílicos e os ésteres. Temos aqui um éster, né? Esse primeiro composto é um éster. Temos aqui a C dupla oxigênio. E esse segundo composto aqui é um ácido carboxílico, porque temos aqui a presença da nossa carboxila, certo? Ambos os compostos, eles apresentam também a mesma fórmula molecular. Eles têm 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Mas eles vão se diferir um do outro através das suas funções orgânicas.
Um é um éster e o outro é um ácido carboxílico. Certinho? Então, é bem simples, pessoal, a isomeria de função. Só é vocês olharem se os compostos apresentam forma molecular igual. Se eles apresentarem a mesma forma molecular e vão se diferir um do outro através das suas funções orgânicas, então se trata de um caso de isomeria de função ou isomeria funcional. Certo? Então, bora lá estudar mais um caso de isomeria plana. Chegamos aqui ao caso de isomeria de posição, né, pessoal? Na isomeria de posição, os isômeros irão apresentar a mesma forma molecular, a mesma função orgânica, mas que vão se diferir um do outro através da posição. De quê? De uma ramificação, de uma insaturação ou de um grupo funcional, certo? Vamos observar aqui esse exemplo, o exemplo da mudança de posição do grupo funcional, certo? Então, eu trouxe aqui esses dois exemplos aqui para vocês verem, ó. Será se eles são isômeros de fato? A primeira coisa é a gente definir a fórmula molecular desses dois compostos. Então, vamos ver aqui, ó. Esse primeiro composto apresenta 3 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cloro, né? Esse segundo composto também, ó, apresenta 3 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cloro, ok? Então, ambos os compostos, eles vão apresentar a mesma forma molecular. Todos eles vão ter 3 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cloro. Eles também pertencem à mesma função orgânica. Percebam que ambos são aleitos orgânicos, porque existe a presença de um halogênio, que no caso aqui é o cloro, né? Um halogênio conectado numa cadeia carbônica. Então, eles são classificados como aleitos orgânicos, que existe um halogênio conectado diretamente a uma cadeia carbônica. E nesse caso aqui, o halogênio é o cloro, certo? Então, eles vão ter a mesma forma molecular, a mesma função orgânica, né? Porque ambos são halitos orgânicos. E o que vai diferenciar um do outro? A posição do grupo funcional, que é justamente a posição do átomo de cloro. Percebam que nesse primeiro composto, o átomo de cloro está conectado, né, ao carbono número 1. Temos aqui um carbono, 2, 3, né? O átomo de cloro está conectado ao carbono 1, então nós temos um cloropropano, né? Já no segundo composto, o átomo de cloro está conectado ao carbono 2. Então, nós temos aqui o 2-cloropropano. Então, o que vai diferenciar um composto do outro, nesse caso aqui, é a mudança de posição do grupo funcional. Nesse caso, a posição do átomo de cloro. No primeiro composto, ele está conectado ao carbono 1 e no segundo composto, ele está conectado ao carbono 2, certo? Então, esse aqui é um caso de isomeria de posição. Ambos os compostos, eles têm a mesma forma molecular, apresentam a mesma função orgânica, mas que vão se diferir um do outro através da posição, nesse caso, do grupo funcional. Vamos lá para o próximo slide, que vocês vão ver a mudança de posição também de ramificações e insaturações, certo? O outro caso aqui de isomeria de posição, pessoal, é a mudança de posição da insaturação, certo? De uma ou mais insaturações. Eu trouxe esses dois compostos aqui para a gente ver se de fato um é isômero do outro. O que a gente tem que fazer primeiro? É conferir se ambos têm a mesma forma molecular, certo? E se vocês perceberem direitinho, todos eles, né, tanto o composto 1 como o composto 2, têm 4 átomos de carbono na estrutura e 8 átomos de hidrogênio, certo? Então, eles possuem a mesma forma molecular. E note também que ambos os compostos apresentam apenas carbono e hidrogênio na estrutura. Então, eles também fazem parte dos compostos chamados de hidrocarboneto, certo? Todo hidrocarboneto apresenta apenas carbono e hidrogênio na estrutura. Então, esses dois compostos apresentam a mesma forma molecular e apresentam a mesma função orgânica, certo? O que é que vai diferenciar um do outro? É justamente a posição da insaturação, que é a ligação dupla bem aqui, ó. Note que no primeiro composto, a insaturação está aqui presente no carbono número 1. Temos 4 átomos de carbono, né? E a insaturação está presente no carbono 1. Esse aqui é o nosso but1eno, certo? Onde a ligação dupla está conectada no carbono 1. E no segundo composto, a insaturação está conectada no carbono 2. Note aqui, ó, os 4 átomos de carbono e no carbono 2 existe a presença aí da nossa insaturação, certo? Então, isso aqui é o but2eno, onde a insaturação começa aqui a estar conectada no carbono 2, certo? Então, ambos os compostos, eles apresentam a mesma forma molecular, a mesma função orgânica, né? Porque ambos são hidrocarboneto,
mas que vão se diferir um do outro através da posição de suas insaturações, certo? No primeiro, a insaturação está presente no carbono 1 e no segundo, a insaturação está presente no carbono 2. E essa classe aqui de hidrocarbonetos, pessoal, é classificada como os nossos alcenos, porque existe aqui a presença de insaturações na cadeia carbônica, né? Então, isso aqui são alcenos, certo? 2 alcenos, certo? O but-1-eno e o but-2-eno, ok? Um outro caso aqui, pessoal, é a posição do substituinte ou de uma ramificação, certo? Que vai ocorrer aí, gerar um outro caso aí de isomeria de posição. Mas nesse caso aqui, a mudança de posição das ramificações, certo? Ou conhecido também como posição do substituinte. Então, para essa forma molecular aqui, nós vamos ter 3 estruturas, certo? 3 estruturas distintas. Nós vamos ter essa primeira aqui, essa segunda e essa terceira. Ambas as estruturas vão apresentar 8 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, certo, pessoal? Então, eles são isômeros porque apresentam, se vocês perceberem, ambos são hidrocarbonetos, apresentam apenas carbono e hidrogênio na estrutura, e ambos têm a mesma forma molecular. Mas o que vai diferenciar um do outro é a mudança da ramificação. Nesse primeiro composto aqui, percebam que nós temos uma ramificação bem aqui, olha, no carbono 1 e no carbono 2, certo? Esse aqui tem um nome específico, pessoal. Vai ser chamado de orto 1, 2, porque a mudança da a posição da insaturação está no carbono 1 e no carbono 2. Dimetil, porque é 2 grupos metil. Benzeno, porque está conectado a um anel benzênico, certo? Então, se os 2 metils aqui está conectado no carbono 1 e no carbono 2, então o nome para esse composto aqui vai iniciar com orto, certo? É a nomenclatura específica para esse composto aqui. Esse aqui é o orto 1,2-dimetilbenzeno. Já nesse segundo composto aqui, o grupo metil, né, a ramificação está conectada no carbono 1 e no carbono 3. Olhem só, 1, 2, 3. Então, esse aqui vai ser o nosso meta 1,3-dimetil. Por que meta? Porque justamente por causa da posição do grupo metil. Ele está conectado no carbono 1 e no carbono 3. Então, esse aqui é o meta 1,3-dimetilbenzeno, certo? E nesse último composto aqui, os grupos metil estão conectados no carbono 1 e no carbono 4. Olha só, vocês contarem de bem daqui, temos 1, 2, 3, 4, certo? Então, esse aqui é o nosso para 1,4-dimetilbenzeno. Para justamente por causa da posição dos grupos metil. Ele está conectado no carbono 1 e no carbono 4, certo? Então, esse aqui é o para 1,4-dimetilbenzeno. Então, percebam que esses compostos vão apresentar a mesma forma molecular, a mesma função orgânica, né? Porque ambos são hidrocarbonetos, mas o que vai diferenciar um do outro é justamente a posição da ramificação, sendo que nesse primeiro caso, né? O grupo aqui substituinte está conectado no carbono 1 e 2, então é o orto-dimetilbenzeno. No terceiro caso, o substituinte está conectado no carbono 1 e no carbono 3, vai ser o meta 1,3-dimetilbenzeno. E no último caso aqui, onde o grupo metil está conectado no carbono 1 e no carbono 4, vai ser o para-dimetilbenzeno, certo? Só repararem direitinho onde está posicionado, né, os grupos, as ramificações, certo? Então, esses aqui são os casos de isomeria de posição, pessoal, onde vai ocorrer, né, vai ocorrer em 3 situações: a mudança de posição de uma insaturação, de uma ramificação ou de um grupo funcional, certo? Vocês sempre devem conferir se ambos os compostos apresentam a mesma forma molecular e a mesma função orgânica. E a posição, né, da insaturação, da ramificação e do grupo funcional. Se ambos tiverem posições distintas, então é um caso de isomeria de posição, certo? Então, bora lá conhecer mais um caso de isomeria plana. Chegamos aqui no nosso penúltimo caso de isomeria plana, a metameria, ou isomeria de compensação, ok? Nesse caso aqui, pessoal, é um caso interessante da isomeria plana porque causa um pouquinho de confusão em relação à isomeria de posição que a gente acabou de ver. Porque nesse caso aqui em específico, vai ocorrer também uma mudança de posição, só que especificamente a mudança de posição de um heteroátomo, certo? Na isomeria de posição,
a posição de que vai ocorrer, a mudança de posição que vai ocorrer é apenas de uma insaturação, de um grupo funcional ou de uma ramificação, ok? Nesse caso aqui, não. A mudança de posição que vai ocorrer é apenas de um heteroátomo, certo? Então, podemos dizer que os isômeros eles vão se diferir um do outro pela posição de um heteroátomo na sua cadeia carbônica. E o que é um heteroátomo, pessoal? Só relembrando, heteroátomos é todo átomo diferente de carbono e hidrogênio, ok? E eu, especificamente, gosto de lembrar da metameria pelo prefixo meta, porque significa mudança. Então, podemos dizer também que na metameria vai ocorrer uma mudança de posição de um heteroátomo na cadeia carbônica, certinho? Vamos aqui dar uma olhada no exemplo para ficar mais claro para vocês. Temos aqui esses dois compostos. Será que eles são isômeros mesmo? A primeira coisa que devemos investigar é a fórmula molecular de cada um desses compostos, para ver se é a mesma, né? Então, vamos contar aqui quantos carbonos tem nessa primeira estrutura. Podemos perceber que temos 1, 2, 3, 4 carbonos, né, presentes nessa primeira estrutura. Na segunda estrutura também temos 4 carbonos, ó. Temos 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Então, pronto, temos 4 carbonos em cada uma das estruturas. Quantos átomos de hidrogênio tem aqui nessa primeira estrutura? Temos 3 hidrogênios aqui, 3 com 2, 5, 7, 10, né? Temos 10 átomos de hidrogênio. E nessa segunda estrutura aqui também temos 10 átomos de hidrogênio, olha. Tem 3 mais 2, mais 2, mais 3. Também temos 10 átomos de hidrogênio. E ambas as estruturas têm apenas um átomo de oxigênio. Então, ambos têm a mesma forma molecular. Eles possuem 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio na sua estrutura. Então, ambos possuem a mesma forma molecular, mas será que eles têm a mesma função? Reparem bem que nesse primeiro composto nós vamos ter a presença de um oxigênio aqui entre átomos de carbono. O oxigênio é justamente o nosso heteroátomo, né? Ele é diferente de carbono e hidrogênio. Então, nós temos um oxigênio entre átomos de carbono, assim como o segundo composto, que também tem um oxigênio entre átomos de carbono. Então, pessoal, ambos os compostos são classificados, né, conhecidos como éter. Então, esses dois compostos são éteres, têm a mesma função orgânica, certo? E o que é que vai diferenciar um do outro? É justamente a posição do heteroátomo, do oxigênio. Percebam que se a gente contar aqui a posição do heteroátomo desse primeiro composto, ele está localizado no carbono número 1. E nesse segundo composto, mudou da posição 2, né, para a posição 3, certo? Nesse primeiro composto, o oxigênio está localizado aqui no carbono 2. E nesse aqui está localizado no carbono 3, certo? Então, percebam que ambos os compostos têm a mesma forma molecular, possuem a mesma função orgânica, né? Mas são diferentes entre si pela posição do heteroátomo. Então, isso aqui é um caso de metameria. E esses compostos, esses isômeros, possuem um nome específico, certo, pessoal? Eles podem ser chamados de metâmeros, porque é justamente o caso de metameria, certo? Ocorre a mudança de posição do heteroátomo na cadeia carbônica. E por que que esse caso aqui também pode ser chamado de isomeria de compensação? Porque o encurtamento de um lado da cadeia carbônica é compensado, pessoal, pelo alongamento do outro lado da cadeia carbônica. Vocês percebem aqui na estrutura. O encurtamento dessa cadeia é compensado pelo alongamento do outro lado da cadeia, certo? Quando o heteroátomo muda de posição. Então, o encurtamento de um é compensado pelo alongamento da outra cadeia, certo? Por isso que pode ser chamado de isomeria de compensação, mantendo-se assim a mesma forma molecular, certinho? Então, é bem simples, pessoal. Não dá para confundir com a isomeria de posição, porque nesse caso aqui, a mudança de posição que vai ocorrer é só de um heteroátomo, ok? Então, vamos lá ver o último caso de isomeria plana. Chegamos aqui no nosso último caso de isomeria plana. Nós vamos ver aqui os casos de tautomeria, ou isomeria dinâmica, que também é conhecido desse jeito. E esse tipo de tautomeria é um caso específico da isomeria plana, porque vai envolver, pessoal, o equilíbrio químico-dinâmico entre os isômeros. E também é um tipo de isomeria plana que causa um pouquinho de confusão com a isomeria de função,
Por isso é importante não confundir com ela, certo? Eu vou te mostrar por quê. Nós temos dois casos de tautomeria. O primeiro é a tautomeria aldoenólica. Perceba o nome que já envolve as funções orgânicas que vão participar desse equilíbrio químico. O enol sempre vai entrar em equilíbrio químico com a função aldeído, certo? Já o outro caso de tautomeria é a cetoenólica, onde o enol vai entrar em equilíbrio químico com a acetona. Então, percebam aqui que o enol é um composto instável. E uma maneira de eu perceber, né, que está ocorrendo no caso de tautomeria é que o enol sempre vai entrar em equilíbrio químico dinâmico com a função carbonilada, seja um aldeído, né, ou seja uma acetona, certo? Então, percebam que o enol ele sempre vai ter esse equilíbrio químico com a função carbonilada, ou aldeído ou cetona, certinho? Então, vamos aqui para um exemplo para ficar mais claro para vocês. Nós temos aqui, ó, a C-dupla-C. Nesse último carbono aqui, nós temos pendurado nele, né, uma hidroxila. Então, perceba que quando nós temos um hidroxila conectado diretamente a um carbono que faz dupla ligação, um carbono insaturado, nós temos a presença de um enol. Então, temos aqui o nosso enol, que a gente já sabe que é instável, né? Então, temos aqui as ligações simples do carbono, completando aqui a sua estabilidade, né? Então, o que que vai acontecer, pessoal? Bem aqui, olha. Bem aqui, nós vamos ter que formar uma C dupla O. Nós vamos ter que formar uma carbonila bem aqui. E essa dupla ligação aqui, ela envolve uma ligação sigma e uma ligação pi. E o que que vai acontecer? Vai ocorrer a movimentação da ligação pi para formar a C com dupla O bem aqui, certo? Então, vai ocorrer isso aqui, vai ocorrer essa movimentação dessa ligação pi bem para cá, para formar uma C com dupla O, certo? Mas aí, vai ocorrer dois problemas. Primeiro, quando essa ligação pi sair daqui e for bem para cá, esse carbono aqui, ele vai ficar com uma ligação a menos. E a gente sabe que o carbono, ele é tetravalente, né? Ele sempre vai fazer 4 ligações para alcançar a sua estabilidade. Então, quando essa ligação pi sair daqui, o carbono vai ficar com uma ligação a menos. E tem outro problema. Quando essa ligação vier bem para cá, o oxigênio aqui vai fazer dupla ligação com o carbono e mais uma ligação aqui com o hidrogênio. Então, ele vai ultrapassar suas ligações, né? A gente sabe que o oxigênio, ele precisa apenas de 2 ligações para alcançar a sua estabilidade. Então, ele vai ter que tirar uma ligação, né? Então, não é melhor a gente pegar esse hidrogênio aqui e trazer ele bem para cá? Porque aí, o carbono aqui está precisando de uma ligação, né? E o oxigênio já está sobrando uma ligação química. Então, não é melhor a gente pegar esse hidrogênio e trazer ele bem para cá? Então, é isso que vai acontecer, certo? Quando ocorrer essa movimentação da ligação pi bem para cá, o hidrogênio se movimenta para vir bem para cá para o carbono, como vocês podem ver aqui, ó. É isso que vai formar bem aqui, pessoal. Olhem, reparem bem. O hidrogênio que estava bem aqui, conectado ao oxigênio, ele se movimentou e veio fazer ligação aqui, ligação simples com o carbono, que estava precisando de uma ligação, quando essa ligação pi saiu daqui e foi bem para cá, ó, formando assim a C com dupla O, certo? Então, é assim que ocorre o equilíbrio dinâmico do enol com aldeído ou cetona. Eu coloquei aqui esse R dessa cor, né, verdinho, para vocês perceberem. Esse composto aqui não importa se seja aldeído ou enol, porque se bem aqui no lugar do R eu colocar um H, vai formar um aldeído, né? Ou se eu colocar um carbono, vai formar uma cetona, certo? Então, aqui é só para vocês entenderem esse movimento que ocorre do equilíbrio dinâmico do enol com a função carbonilada, certo? Para formar a carbonila, a ligação pi, ela sempre vai se movimentar. E quando a ligação pi se movimenta, o hidrogênio conectado para formar a nossa hidroxila, ele também se movimenta, certo? E se conectando ao carbono que está precisando de uma ligação, formando assim um equilíbrio químico dinâmico. Então, é assim que ocorre a tautomeria, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês não confundam, né, com isomeria de função, porque nesse caso aqui da tautomeria, vai ocorrer sempre o equilíbrio químico dinâmico do enol com uma função carbonilada, seja ela aldeído ou seja ela cetona. E lembrando que o enol é um composto instável, né? Por isso dá setinhas, ok?
Essa foi a literatura utilizada na aula de vocês, pessoal. Se vocês quiserem ler mais alguma coisa, aprofundarem mais o conteúdo, basta acessar esses livros, certo? É bastante interessante. A nossa aula termina aqui. Bons estudos para vocês. No nosso próximo encontro, a gente já vai estudar o outro caso de isomeria, que é a estereoisomeria, conhecida também como isomeria espacial. E também é um caso de isomeria bastante interessante, certo? Então, bons estudos e até mais!